O vício no trabalho é aclamado como uma virtude em nossa sociedade, respeitado e até incentivado. O total desinteresse da sociedade pela sua qualidade de vida, priorizando o que você produz, acaba reforçando esse vício e jogando para debaixo do tapete seus impactos negativos na nossa saúde mental e física. O que sobra é este vazio diário que te come por dentro, aparentemente inexplicável e irracional, o inferno. Hoje, o termo mais usado na literatura científica para vício é adição, palavra de origem latina, addictus, que era utilizada pelos romanos para se referir a devedores entregues ao seu credor como escravo, e daí vem o sentido moderno de escravidão a um hábito. A palavra vício também vem do latim vitium e significa falha, defeito. Tá, mas o que exatamente é um vício? Não é algo de drogado, de gente que não consegue se controlar e decidiu seguir um caminho errado, cheio de escolhas irracionais? Bom, acho que essa noção de vício está aos poucos sendo diluída em uma visão mais científica e precisa sobre o vício, muito graças aos trabalhos do médico e escritor canadense Gabor Maté. Maté traz a definição do vício como qualquer comportamento frequente, relacionado ou não a substâncias químicas, que alguém se sente compelido a repetir apesar do impacto negativo em sua vida ou na vida dos outros. O vício envolve vontade compulsiva e obsessiva de ter o comportamento, falta de controle sobre esse comportamento, persistência ou recaída apesar dos danos, insatisfação, impaciência ou fissura quando objeto de desejo, uma droga, uma atividade ou outra coisa não está imediatamente disponível. Preste atenção nessa listinha, voltaremos a ela. Esse médico diz que o vício é um estado alterado da química cerebral, que no momento do desejo pela compulsão, seja esta compulsão um hábito ou uma substância, neurotransmissores ligados ao prazer, chamados dopamina, começam a circular pelo seu cérebro, acionando ondas de euforia e empolgação, te estimulando a realizar o hábito compulsivo, pois seu cérebro se lembra do quanto aquilo te dá prazer e o quanto necessita daquilo. Uma grande parte da sociedade e comunidade científica para por aí de analisar o vício, atribuindo de duas uma. Ou esse cérebro viciado tá com uma falha, uma doença, como um fígado com cirrose e deve ser tratado com remédios, ou quem está com uma falha é a própria pessoa, que toma a decisão de repetir o hábito nocivo apenas pelo prazer de curto prazo que aquilo dá. Só que não é tão simples assim. Eu vou te dizer algo que poucos contam e que talvez fuja do senso comum. É que nenhuma substância é viciante por si só. E a maioria das pessoas, por mais que usem a mesma droga, as drogas mais pesadas, como crack e metanfetamina, várias vezes elas não vão se viciar. O que vicia não são as substâncias, mas a capacidade delas de preencher um vazio deixado pelo trauma. Nossa sociedade se acostumou à ideia de que as drogas têm grande potencial de causar vício em razão de suas propriedades químicas, que geram uma dependência física aos usuários e fazem com que necessitem delas em um espaço cada vez menor de tempo. Mas uma pesquisa recente veio para questionar essa verdade até então absoluta. Autor do livro Chasing the Scream, The First and Last Days of the War on Drugs, Perseguindo o Grito, os primeiros e os últimos dias da guerra contra as drogas, em tradução livre, Johann Hari levantou a hipótese de a dependência ser causada muito mais por razões emocionais e psicológicas do que pela química. Hari verificou que os estudos realizados nas décadas de 70 e 80 que levaram à conclusão de que os agentes químicos presentes nas drogas geravam a dependência física foram feitos com ratos presos sozinhos em uma gaiola. Todos os ratos que passaram por essa gaiola davam preferência à garrafa de água com droga em detrimento da garrafa com água natural e ingeriam o líquido até a morte. Por essa razão, chegaram à conclusão de que apenas uma substância altamente viciante seria capaz de gerar dependência já em todos os ratos e, portanto, nos seres humanos. Então, o professor de psicologia Bruce Alexander também percebeu o equívoco dos experimentos. Os ratos ficavam sozinhos na gaiola, sem nada para fazer. Então, como alternativa, eles provavelmente usavam a droga e desfrutavam de alguns momentos de euforia. Para tentar provar e ver se ele realmente estava pensando certo, ele resolveu criar o Rat Park, uma gaiola que, além das duas garrafas de água, uma com droga e outra sem, tinha comida, bolas coloridas e túneis para os ratinhos brincar, onde os ratos eram presos em grupos ainda. O resultado do experimento foi completamente diferente. Os ratos dessa gaiola consumiram menos de 1/4 da água com droga, se comparados com os ratos isolados, e nenhum deles morreu. Se todos os ratos isolados se tornavam dependentes da droga, no Rat Park, isso não aconteceu com nenhum. Trazendo para a experiência humana, durante a Guerra do Vietnã, 20% dos soldados americanos se viciaram em heroína, segundo um estudo publicado pela revista Time, mas contrariando as
expectativas, 95% deles abandonaram o vício em heroína ao voltar para casa. Outro exemplo que sugere que a dependência não é causada pela química é que um paciente internado em um hospital com fortes dores pode ser medicado por longos períodos legalmente com diamorfina, um nome médico para heroína. Trata-se da mesma substância, muitas vezes com pureza e concentrações mais altas do que as vendidas por traficantes ainda. Mas, estranhamente, os pacientes que recebem alta e voltam para os cuidados da família não costumam sentir necessidade fisiológica de continuar consumindo a droga. A conclusão é que quando tratamos de vício, nas palavras do Dr. Gabor Maté, a verdadeira questão não é o porquê da dependência, mas o porquê da dor. E essa dor tem um nome, trauma. A essência do trauma é a perda de contato consigo mesmo, a perda de conexão consigo mesmo. E isso é reforçado pelas práticas parentais, é reforçado em seu sistema escolar, tudo virou uma questão de competição e avaliação na nossa sociedade, e não de relaxamento e aprendizagem. Somos julgados o tempo todo por nossos aspectos externos, como nossa aparência, o que alcançamos, quão inteligentes somos, quão rápidos somos. Nós não somos aceitos por quem somos, com nossas falhas e vulnerabilidades. Esta é uma sociedade que, apesar de toda a riqueza, progresso científico e avanços na medicina, se desconectou profundamente da essência do que é ser um ser humano. Todo vício surge como uma espécie de automedicação, uma tentativa do nosso organismo de suprir essas necessidades básicas de paz, amor, tranquilidade, motivação. Você encontra no comportamento ou substância viciante aquilo que te amortece a dor profunda que você sente no seu âmago, que você sente que algo está errado na sua vida, nessa sociedade, causada por essa sociedade disfuncional traumatizante, que preza mais pelo progresso corporativo do que pela necessidade humana mais básica, o amor. O vício em trabalho na minha vida tem muito a ver com a rotina. Uma rotina de dia cheio, no qual passei o dia inteiro treinando, estudando, arrumando a casa e trabalhando, faz o dia passar rápido e me dá um puta gostinho de vitória no final. É uma sensação muito boa. Tão boa que quando surge qualquer coisa que possa me atrapalhar e me fazer falhar na rotina, eu fico extremamente ansioso e irritado. Às vezes é uma melancolia que me toma e torna impossível sequer pensar em fazer algo além de ficar deitado em silêncio. Às vezes é um tempo a mais que passei ajudando meu namorado em alguma tarefa, às vezes é um tempo que eu percebo que eu preciso tirar para descansar, não importa. Sinto que não completando a minha rotina e tudo que eu podia fazer naquele dia, o meu dia não teve valor e portanto eu perco um pouco do meu valor. Isso é terrível. Como posso dar ou deixar de dar valor a mim mesmo por algumas tarefas feitas ou não? Eu só sei que a sensação de vazio e a falta de valor ao fim do dia me faz, quando eu acordo de novo, no dia seguinte, estar ainda mais decidido em trabalhar sem descanso. Esse vazio que eu mencionei e a sensação de falta de valor é fruto do trauma, da desconexão que tenho comigo mesmo e que me permitiria preencher esse vazio de maneiras mais saudáveis e até mais eficazes se eu tivesse sido ensinado desde a minha infância, com apoio em um mundo que não seja tão competitivo. Mas esse vazio é sistematicamente mantido pela nossa sociedade capitalista, pois ele é o motor ideal para te fazer trabalhar mais e comprar mais e mais coisas, buscando finalmente tapar esse buraco que sangra do teu peito. O custo disso é a alegria e felicidade que você poderia aproveitar no dia a dia, e eu também, nos pequenos momentos, pois você está concentrado em um suposto grande momento que nos foi prometido, onde você vai ter felicidade, tranquilidade, paz, dinheiro, alegria e tempo para fazer o que você quiser, mas lá no futuro. Eu mesmo sinto que, quando não trabalho e vou aproveitar quem está ao meu redor e aproveito um tempo para descansar, eu estou me condenando a um futuro sem felicidade alguma. Mas quem disse que é assim? Isso é enfiado no nosso cérebro. Que adianta esse futuro se não há felicidade no presente? O que é realmente importante? É a pergunta que eu me faço quando percebo que caí em uma rotina pesada de autossatisfação ao final do dia, mas estresse e falta de senso de si durante o dia. Mesmo que eu saiba que eu vá ficar irritado em não realizar uma tarefa específica, eu sei que é importante para mim passar um tempo com meu namorado. Então eu priorizo o que é mais importante pra mim e me limito a ter um olhar curioso sobre as minhas emoções. Porque eu estou me sentindo inútil, mesmo aqui do lado da pessoa que eu tanto amo. De onde vem essa sensação, sem julgamento, sem ter culpa dessa minha emoção? Um olhar realmente curioso sobre si. É uma coisa muito boa que podemos fazer pra gente tentar resgatar esse senso de nós mesmos. Assim, você vai construindo as respostas e adquirindo um conhecimento valioso sobre si mesmo. Ser humano, conhece-te a ti mesmo e responda, todo esse trabalho é realmente para sua felicidade ou uma fuga de um sentimento de vazio? Se a resposta for a última, estamos no mesmo barco, amigo. E aqui e no agora começa a nossa jornada de autoconhecimento. Não julgue suas emoções e não se deixe ser controlado por elas também. Assinta, tenha um olhar compassivo, carinhoso com você mesmo. Suffer, desligando.